Agora chamava a engenheira Anabela Solano, que está ali daquele lado, e que é a diretora dos Serviços de Qualidade e Acreditação da DGERT, a Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho. A engenheira Anabela Solano vai ter a missão de moderar agora o mosaico dos contextos e das competências, que competências para o futuro. Participam neste mosaico o professor Dr. António Caetano e a doutora Sandra Brito Pereira, que peço que se encaminhe também para o palco. Engenheira. Pronto, vamos resolver aqui o problema desta prótese. Ao fim e ao cabo é uma prótese que nos ajuda a ser mais ouvidos e a engenheira Anabela está a colocar ali o microfone para ficar mais livre, para não ter que estar aqui de um lado para o outro. Vão ver mais tarde, vão poder participar desse lado também, claro. Isto não é só, não vieram cá só para ouvir, nós esperamos que participem e que deem os vossos contributos. Já vamos falar disso mais adiante. Bom dia a todos. Estão a ouvir? Mais ou menos? Bom, em primeiro lugar, agradecer, agora sim, agradecer o convite ao FORTE para poder estarmos neste primeiro painel, neste mosaico, que, portanto, vai dar continuidade aos trabalhos já iniciados. Temos aqui um tempo muito controlado, portanto, vamos ter que ser muito eficientes nesse mesmo controle. Gostaria só de, para iniciarmos este mosaico, de dizer-vos que da casa onde venho, o Ministério do Trabalho, acabou de festejar o seu centenário de existência, portanto, terminou agora em março passado 100 anos da sua existência, e durante este tempo de comemoração, algo que foi evidentemente muito falado foi o futuro do trabalho e o trabalho do futuro. Penso que este mosaico será um impulso interessante neste sentido, de podermos debater aqui em conjunto e com a presença dos nossos oradores, que competências então para o futuro, como é que se pode antecipar em termos do pilar da educação e formação, essas mesmas competências para que, efetivamente, estejamos preparados para os desafios que aí vêm e, portanto, não me vou alargar mais, vamos tentar ser efetivamente eficazes e cumprir aqui o nosso timing e deixar só no ar estas questões que nos farão certamente todos refletir e pensar sobre elas. Portanto, começo por dar a palavra ao professor António Caetano, desta casa, e portanto, Sr. Doutor, faça favor. Muito obrigado. Antes de mais, eu queria dar os parabéns aos organizadores deste congresso. Penso que o facto de terem conseguido concretizar este congresso com tantas inscrições, só por si já é extremamente válido. E gostaria ainda de clarificar desde já que eu estaria
muito mais à vontade para falar das competências do futuro longínquo, daqui a 200 ou 300 anos, mas os organizadores insistiram que queriam que falasse das competências num futuro mais próximo, a 5, 10 anos. Daí que acabei por fazer um compromisso que é o de vir falar-vos um pouco das ideias que tenho acerca das competências no futuro atual. Como vocês sabem, nós não vivemos todos na mesma época. Há muitas empresas e há muitas pessoas que ainda não saíram do século XX. Há outros que já estão em 2020, 2025 e até em 2030. E depois estamos aqui nós, neste intermédio. E, portanto, eu vou falar-vos um pouco de algumas das questões que têm a ver com esta transição. E, sobretudo, a transição em que nós hoje estamos a viver para aquilo que se convencionou chamar a quarta revolução industrial. E gostaria... Isto está ligado? Um segundo. E gostaria de começar por recordar quais são os 3 grandes drivers que neste momento estão a afetar e estão, de facto, a influenciar esta transição para a quarta revolução industrial. Por um lado, nós temos um conjunto de mudanças ao nível demográfico, ao nível económico e ao nível tecnológico. Estas mudanças manifestam-se das mais variadas maneiras, estou apenas a ilustrar meia dúzia delas. Por um lado, temos toda a questão da longevidade que vai afetar e já está a afetar, e de que maneira, o contexto de trabalho, e que vai afetar ainda mais o contexto de trabalho no futuro próximo, em termos não apenas de articulação intergeracional, como do ponto de vista de como é que as competências podem ser transmitidas e como é que podem ser adquiridas novas competências. Temos todo o problema da contração do tempo, que é provavelmente uma das questões que hoje mais afeta toda a gente e que afeta inclusive a própria capacidade para adquirir ou para desenvolver novas competências, a aceleração em que nós nos encontramos constantemente, a aceleração nos mais variados domínios. Temos o problema da globalização e agora, mais recentemente, toda a questão emergente da desglobalização e as tensões que aqui vão surgir e que vão eventualmente determinar um conjunto de outros problemas para os quais é necessário atendermos e que vão afetar o contexto de trabalho e o contexto social ao nível geral. E depois temos todas as questões do ponto de vista tecnológico que têm a ver com a automação, com os sistemas inteligentes, com a digitalização, com a hiperconectividade permanente. Tenho certeza que vocês todos neste momento estão aí conectados, não sei com o quê, e nem sei porquê ou para quê. Estas mudanças afetam naturalmente, ao nível macro, afetam um conjunto de aspectos ao nível meso. Eu vou salientar apenas 2 ou 3. Por um lado, há uma influência muito grande no próprio mercado de trabalho. Hoje em dia nós temos que atender ao facto de estas mudanças, por um lado, gerarem ou permitirem criar novos empregos, novas funções. Por outro lado, afetam muito as funções que já existem, ao nível do conteúdo do trabalho, ao nível da natureza do próprio trabalho. Provavelmente não haverá ninguém aqui que nos últimos 5, 10 anos não tenha já enfrentado alterações no conteúdo do trabalho e na natureza do trabalho que tem estado a realizar. E temos também, obviamente, uma influência muito grande, como é habitual em todas estas fases de transição, que é a destruição de emprego ou a destruição de determinado tipo de funções. Vocês conhecem funções ou conheceram funções que hoje já não existem e provavelmente muitas que atualmente ainda estão em funcionamento, ainda estão em vigor, provavelmente daqui a 5, 10 anos já nem sequer existirão, e há outras que vão aparecer para as quais ainda nem sequer existem nomes atribuídos e nem se sabe exatamente o quê. Não é disso que eu vou falar, é apenas para chamar a atenção do contexto em que nos encontramos. Temos uma outra questão que tem a ver com toda a polarização ao nível da força de trabalho que esta dinâmica, que estas mudanças têm provocado. Polarização no sentido de começar e já existir uma diferenciação entre aquilo que são tarefas mais complexas e tarefas mais simples. As tarefas mais complexas e as tarefas mais simples, como sabem, estão a ser reservadas para os humanos. As tarefas intermédias começam a ser cada vez mais realizadas pelos equipamentos, pelas máquinas, pelos sistemas inteligentes e pelos robôs. Aparentemente os robôs não estão motivados para fazer tarefas simples, e não sei como é que os gestores de recursos humanos depois vão atuar relativamente a eles quando tiverem mesmo que fazer tarefas simples, porque elas continuam a ser necessárias. Mas eu vou falar sobretudo aqui, ao nível daquilo que me parece que são as competências que nós precisamos, vou focalizar mais ao nível de tarefas um pouco mais complexas, ok? E vou gastar um bocadinho mais do que o tempo que estava previsto, mas está controlado, está bem?
Ao nível das empresas, ao nível das organizações, portanto, ainda neste nível meso, o contexto geral em que nos encontramos é este. Enfim, evidentemente que é mais complexo do que isto, mas apenas para salientar aqui 3 ou 4 aspectos. Por um lado, cada vez mais há uma obsessão com os dados, com a informação. Hoje em dia recolhem-se dados sobre tudo e mais alguma coisa. Têm surgido quase já novas funções ou novas profissões ao nível da própria análise desses dados para ver se tira informação, se tira alguma informação, se encontram alguns padrões nessa informação. Provavelmente vocês, neste momento, todos nós aqui, já estamos de certeza a ser objeto de base de dados de alguém, não sei por que razão, terá curiosidade em saber porque é que estamos aqui a esta hora e porque é que estamos, não tendo nada a ver uns com os outros, que eventualmente vão encontrar um padrão de relação entre uma pessoa que está aqui e outra que estará naquele lado. Portanto, alguém neste momento já tem estes dados na mão e já é capaz de começar a analisá-los. Temos toda a problemática da aceleração que implica alterações constantes ao nível do ritmo de trabalho, da tomada de decisão e todos os problemas que estão associados a isso. Os próprios sistemas de trabalho, para mim, é uma questão complexa e é uma das questões mais importantes, que é o reanalisar os sistemas de trabalho, sobre o que não vamos falar agora aqui. Todas as flexibilidades que existem, como sabem, flexibilidades ao nível temporal, ao nível contratual, que é necessário gerir no dia-a-dia e que criam um contexto diferente. As múltiplas diversidades, entre as quais a diversidade geracional é importantíssima e que vai também ela própria determinar eventualmente necessidade de atualização de determinado tipo de skills e determinado tipo de competências. E temos a força de trabalho, que neste momento é uma força de trabalho já ela própria bastante mais complexa do que era aqui há uns anos. Temos humanos a trabalhar, temos máquinas a trabalhar, temos sistemas inteligentes a trabalhar, temos robôs a trabalhar e agora, desde salver há 2 ou 3 semanas, temos cyborgs. Como sabem, neste momento há uma empresa, aparentemente é a empresa que está mais avançada com os cyborgs, uma empresa sueca que neste momento tem 150 trabalhadores que decidiram voluntariamente transformar-se em cyborgs. Ora, o que é que isso significa? Quer dizer que neste momento já estão chipados, ou seja, introduziram um chip, como podem ver, introduziram um chip na mão, introduziram aqui um chip, que aparentemente está a ser muito útil para abrir portas, para fazer compras, para fazer não sei o quê. Até agora foi voluntário, provavelmente, muito rapidamente, algum CEO vai lembrar-se de que as coisas para serem voluntárias geralmente dá muito trabalho, que é preciso persuadir as pessoas e se calhar vai ser mais fácil tornar obrigatório, demora menos tempo, é mais eficaz e vai transformar-se num conjunto de outros cyborgs que eventualmente vão começar a surgir. Eu penso que a indústria dos piercings já desapareceu com isto e agora vamos ter esta indústria que vai começar provavelmente a surgir. Portanto, temos aqui uma complexidade muito grande ao nível das interações entre humanos e máquinas, entre máquinas com máquinas, humanos com humanos, que vai continuar a existir provavelmente durante mais algum tempo, e de cyborgs com outros humanos não cyborgs e por aí fora. Tudo isto vai implicar, de facto, algum conjunto de competências e de atualização de competências. E tudo isto tem dado origem àquilo a que nos últimos anos temos chamado o mundo VICA. Creio que todos estão familiarizados com isto. O mundo atual é um mundo em que, caracterizado sobretudo pela volatilidade, pela incerteza desconhecida, porque a incerteza conhecida, os sistemas inteligentes sabem lidar muito bem com ela, mas a incerteza desconhecida já têm mais dificuldade e aí os humanos continuam a ser indispensáveis, com toda a complexidade e toda a ambiguidade do dia-a-dia. E é este o contexto em que nós nos encontramos e eu penso que é neste contexto que nós devemos pensar as competências para o futuro e que devemos pensar quais são as competências que neste momento já estão a fazer falta. Como sabem, a organização realizou um pequeno inquérito aos participantes do Congresso, ao qual responderam, salvo erro, cerca de 50% dos inscritos, salvo erro, houve 200 pessoas, à volta de 200 pessoas que responderam. E eu gostaria de vos devolver muito rapidamente qual é a vossa perspectiva, ou pelo menos de 200, ou de 50% dos que estão aqui, acerca das competências que são necessárias. Muito rapidamente, eu penso que a organização depois vai colocar esta informação disponível no site, mas para já, aquilo que vocês responderam foi isto, as competências que mais sobressaem. Isto aqui são percentagens, são as competências pessoais, a adaptabilidade, que naturalmente é uma competência pessoal também, a adaptabilidade, a aprendizagem ao longo da vida. 3 grandes competências que sobressaíram aqui nas vossas respostas. A pergunta era muito simples, era das 10 dizer apenas uma, portanto, evidentemente que quem indicou alguma destas não quer dizer que não considera as outras importantes. Eu partilho também desse vosso modelo mental, digamos,
ao nível da importância destas competências, mas vou falar, sobretudo, de outras que não estas, naquilo que me parece que é crítico para os próximos anos. E vou falar, então, sobretudo, de competências cognitivas, competências sistémicas, um pouco, muito rapidamente, de competências sociais, competências pessoais, e não vou falar das competências técnicas e funcionais, elas, por natureza, são necessárias, e vai ser necessário, de facto, haver aí um trabalho muito grande. As competências cognitivas, sistémicas, pessoais e sociais, eu considero-as como competências abertas, enquanto que as competências técnicas e funcionais são competências de caráter mais fechado. Portanto, vou falar, sobretudo, de meia dúzia de competências, e selecionei apenas meia dúzia que me parecem das mais importantes, de competências abertas. E começando pelas competências cognitivas, aquela que me parece que é determinante, que faz imensa falta, cada vez mais neste mundo VICA em que nós nos encontramos, é exatamente o controlo da atenção. O controlo da atenção é provavelmente, se quiserem, a competência básica mais crítica que toda a gente hoje precisa, porque a hiperestimulação em que nos encontramos, toda a cronofagia que existe à nossa volta, todo o conjunto de pressões para reagirmos a inutilidades, leva-nos a desfocalizar-nos. E daí que o controlo da atenção é treinável, há técnicas para isso. Há técnicas milenares que permitem treinar, de facto, este controlo da atenção. Na maior parte das empresas não faz parte dos pacotes de formação. Penso que é fundamental começar a apostar nesta competência, desde o ensino básico, até à universidade e até à longevidade, portanto, até a qualquer idade, evidentemente, que é necessário, se ainda não se realiza, é necessário começar ou desenvolver para quem já o faz. Controlo da atenção significa capacidade para focalização naquilo que é importante, naquilo que é relevante. E evitar processar dados irrelevantes. Uma grande quantidade do dia é gasto a processar informação completamente irrelevante. E isto faz com que a nossa memória de trabalho, que tem limitações, fique condicionada. E, naturalmente, e há aqui um efeito altamente perverso, na falta de atenção, é que quanto mais informação irrelevante nós processamos, mais a memória de trabalho fica esgotada e maior é a tendência para continuar a processar informação irrelevante. Estou a fazer-me entender com esta questão. Ou seja, entramos num processo em que a pessoa chega ao fim do dia, às tantas já não, às vezes nem ao fim do dia, é ao fim da manhã, já não sabe, mas afinal o que é que eu estava a fazer, o que é que eu tenho que fazer. Ora, esta focalização, há técnicas relativamente simples para treinar, é uma questão, requer apenas algum esforço e sobretudo perseverança mais do que esforço. O esforço em si é muito curto, requer perseverança, requer treino, requer hábitos. Eu tenho treinado bastante exatamente este controle da atenção e a semana passada estava, e costumo fazer a esta hora, mais ou menos para esta hora, eu estava a treinar ali num jardim aqui perto, num grande jardim aqui perto, estava a treinar durante 15 ou 20 minutos, estava com os olhos fechados a treinar exatamente a focalização. Quando abri os olhos, este artista estava ali ao lado a fazer provavelmente o mesmo. Portanto, até estes já estão a preparar para o futuro e é necessário que as pessoas comecem também a fazê-lo. É necessário que as organizações também tenham isto em conta. As técnicas existem, são milenares, algumas delas, outras são novas. Não há razão nenhuma para não a aplicar, a não ser alguém tomar a decisão, a não ser alguém focalizar-se que é preciso tomar esta decisão. E, por conseguinte, penso que esta é uma das competências mais críticas. A outra está associada a esta, mas que é diferente e que precisa de um desenvolvimento muito grande, é a flexibilidade cognitiva. A flexibilidade cognitiva é cada vez mais importante, isto é quase paradoxal, quanto mais pseudo-informação as pessoas consomem, mais precisamos de flexibilidade cognitiva, porque há uma tendência para uma rigidez muito grande e para disparar automaticamente perante qualquer estímulo, disparar algum tipo de interpretação e ficar congelado naquela perspectiva. Ora, é necessário intensificar aqui e treinar também perante qualquer problema, perante qualquer situação, é necessário procurar, por método, sempre ver pelo menos duas perspectivas, se não 3, 4 ou 5. Mas isto por método.
Não é por acaso, não é independentemente das outras pessoas, independentemente de estarmos em grupo ou em equipa. Perdão, quer dizer que cada pessoa pode, e há treino para isto, e há exercício para isto, cada pessoa pode e deve, perante qualquer situação relevante, não é as irrelevantes, essa é melhor deixá-las ir, perante qualquer situação relevante, procurar sempre, no mínimo, 2 ou 3 perspectivas. Como é que nós podemos ver de outro ângulo? Como é que podemos ver o problema, a situação de outro ângulo? E há aqui uma questão muito importante, porque na relação que nós vamos ter que ter com os sistemas inteligentes, com os androides, com os robôs e por aí fora, a não linearidade da realidade é extremamente crítica. Porque, pelo menos por enquanto, a maior parte destes sistemas inteligentes são inteligentes até certo ponto e têm uma inteligência, sobretudo, de caráter linear. A não linearidade, habitualmente, ainda não está lá. E nós precisamos, a maior parte daquilo que nos acontece no dia-a-dia, não é tão linear como supomos. Dava jeito que fosse, e por isso às vezes ficamos congelados. Daí que é necessário treinar esta flexibilidade cognitiva. Uma outra que está associada, e aqui entro naquilo que eu chamo as competências sistémicas, que têm a ver com a capacidade de resolver problemas complexos ao nível do sistema e do contexto em que nos encontramos. A primeira, e talvez a mais importante, antes de se avançar na resolução de problemas, é a capacidade para produzir sentido. É uma competência que tem que ser treinada. Precisa de ser fortemente treinada. Capacidade para produzir sentido sobre o que está a acontecer. E então, hoje, cada vez mais, com tudo o que nós estamos a observar. Isso significa o quê? E há aqui duas técnicas que são fundamentais para isto. Uma consiste em olharmos para o contexto. Nós somos, sobretudo, aquilo que o contexto faz de nós. Ao contrário dos egos que andam por aí a pensar que nós somos completamente diferentes, somos isso, somos aquilo. Nós estamos constantemente a ser moldados pelos contextos em que nos encontramos. E, portanto, se queremos resolver algum problema mais complexo, temos que ser capazes de olhar para o contexto em que nos encontramos, para o contexto em que o problema aconteceu, se verificou, e procurar ver o quê? Não é ver o que é igual, que isso é aquilo que os autómatos fazem no dia-a-dia, mas ver o que é diferente, ver a variabilidade. Estar focalizado na variabilidade. E isto treina-se nas coisas mais pequenas. Treina-se desde hoje, vocês quando saíram de casa, em vez de estar a procurar ver que o trânsito está igual a ontem, isto está igual, por aí fora, procurem encontrar variabilidade, procurem encontrar diferença. Já estão a treinar um pouco esta competência. Evidentemente que isto pode e deve ser feito ao nível das mais variadas situações. Variabilidade e análise do contexto são fundamentais para se conseguir produzir sentido adequado àquele contexto. E aqui temos uma competência fundamental que tem a ver com o raciocínio abdutivo. Não dá para falar aqui sobre esta questão do raciocínio abdutivo. O raciocínio abdutivo é essencial, é o raciocínio da plausibilidade. Quer dizer, perante qualquer problema, nós temos que imaginar alternativas, imaginar soluções. Quando estamos a fazer isto, estamos a fazer raciocínios abdutivos. Não é o raciocínio lógico ou dedutivo que todos aprenderam no ensino secundário e por aí fora. Não é nada disso. Não é esse raciocínio que é fundamental aqui. O que é fundamental é o raciocínio abdutivo, porque é ele que nos permite desenvolver a criatividade e imaginar cenários e depois, obviamente, aplicar o raciocínio, o pensamento crítico e o raciocínio lógico ou dedutivo para verificar se aquilo que era plausível de facto dá resultado ou não dá resultado. Desenvolver o raciocínio abdutivo é absolutamente indispensável. Infelizmente, grande parte do ensino nem sequer fala desta questão, nem sequer é desenvolvido. E ao nível da formação a mesma coisa. Eu já, não sei se há aqui alguns ex-alunos meus, mas já ando há mais de 10 ou 15 anos aqui a massacrar sempre com esta questão, e mesmo ao nível da universidade temos problemas em generalizar o treino deste raciocínio abdutivo. E temos uma outra questão, uma outra competência sistémica que tem a ver com aquilo que eu chamo a capacidade para operacionalizar conceitos. Eu penso que é uma das competências que mais falta faz no nosso país. A nossa cultura nacional não nos tem, e o próprio sistema educativo, não nos tem proporcionado treino neste sentido. Capacidade para operacionalizar conceitos, para operacionalizar as ideias.
De uma maneira tão simples como esta, como é que a partir de um eclipse, como é que a partir de uma imagem de um eclipse, alguém é capaz de criar, concretizar e, inclusive neste caso, de criar algo mais tangível, neste caso, não sei como é que se chama, uma pregadeira, não sei como é que se chama, esse tipo de objeto. Ou seja, a capacidade para operacionalizar os conceitos significa que é necessário nós focalizarmos na descoberta do problema, atribuir sentido a esse problema e idealizar, e aqui entra a questão da criatividade e toda a questão da imaginação a esse nível, e depois de ir testando. É aqui que o espírito empreendedor tem um papel fundamental. Ter espírito empreendedor é, sobretudo, treinar esta competência. Independentemente de ser para criar empresas ou não criar empresas. Mais importante do que isso, na minha perspectiva, é que sempre que, e se possível, desde o ensino básico, se proporcionar condições para que os miúdos, e ao longo da vida, vão ensaiando atitudes empreendedoras, ideias empreendedoras, que vão ter que concretizar de alguma maneira, e é este esforço de passar da idealização para algo um pouco mais tangível e depois, eventualmente, para algo mais real ou não, é aqui que está a aprendizagem, que é depois transferível para outros contextos e para outras situações. O empreendedorismo, ou o espírito empreendedor, a atividade empreendedora, é uma das áreas que mais pode proporcionar, desenvolver esta capacidade. A outra é a própria investigação científica, o estudo experimental, consiste exatamente na capacidade para fazer isso. A outra é o estimular todas as atividades que tenham a ver com o domínio das artes. Sempre que alguém imagina algo e que depois vai realizar, está exatamente a operacionalizar esse conceito. Para resolver problemas complexos, nós temos que imaginar soluções, temos que ser capazes de as operacionalizar. A maior parte das vezes falha-se antes de chegar ali. E esta competência é absolutamente essencial hoje em dia. E não são os robôs, não são os sistemas inteligentes que o vão fazer. Por enquanto, pelo menos. Por enquanto, serão os humanos a fazê-lo, e daí que penso que nos próximos anos é fundamental. Temos uma outra, ao nível de uma outra competência sistémica que eu gostaria de salientar, tem a ver com aquilo que podemos chamar a literacia dos novos mídia. Aqui, evidentemente, que há uma componente que tem a ver, uma componente especificamente técnica, de aprender a lidar com eles, com todos os novos mídia que existem e que vão aparecendo, com as apps e por aí fora. Há uma outra componente que é importante também, que tem a ver com a segurança, com a privacidade. E há uma outra, que eu acho que é das mais críticas, que é a capacidade para avaliar os conteúdos. Então, com tudo o que se tem passado ultimamente. Ora, mas como é que se treina a capacidade para avaliar os conteúdos? Não é especificamente nesta competência. É nas competências anteriores que eu acabei de dizer. Porque se não houver raciocínio abdutivo, se não houver capacidade de produzir sentido, se não houver o pensamento crítico a funcionar, se não houver focalização cognitiva, se não houver olhar para o contexto em que aquela notícia, aquela informação, quer que seja, apareceu, evidentemente que a avaliação dos conteúdos vai falhar. E daí que, creio que todos conhecem, a história aqui há um ano ou dois, houve uma experiência realizada por um site que colocou uma notícia, não era notícia nenhuma, era apenas um título falso, na internet, e relativamente ao qual houve não sei quantas centenas de milhares de pessoas a fazer comentários quando não havia lá notícia rigorosamente nenhuma. Nada. Rigorosamente nada. Portanto, nem sequer leram, mas já estavam capazes de dar opinião, de manifestar, de discutir e por aí fora. Ora, a capacidade para avaliar conteúdos é indispensável, mas ela requer as outras competências. Eu vou acabar mais ou menos dentro do tempo. Ao nível das competências pessoais, eu aqui saliento sobretudo a adaptabilidade. A adaptabilidade, penso que com toda esta dinâmica deste mundo VICA em que nós nos encontramos, a adaptabilidade é cada vez mais necessária. E a adaptabilidade aqui estou a defini-la como as respostas, primeiro, obviamente, respostas sejam cognitivas, emocionais ou comportamentais que nós damos às mais variadas situações, aos mais variados estímulos que nos atingem. A adaptabilidade eu estou a assumi-la aqui como, de algum modo, pressupondo também a resiliência, mas não a confundindo, porque o conceito próprio de resiliência, como todos sabem, é um conceito de recuperação do estado anterior. A pessoa voltar ao estado anterior. A adaptabilidade é mais do que isso. Não é voltar ao estado anterior, é continuar, é evoluir, é renovar e por aí fora. Portanto, a resiliência faz parte, pode fazer parte da adaptabilidade e ela é indispensável
hoje em dia, cada vez mais, aliás. Por outro lado, é preciso dar aqui um outro passo, que é este da adaptabilidade, e, portanto, há também um conjunto de experiências, situações, que convém treinar e, sobretudo, refletir sobre as experiências que as pessoas têm. A maior parte das pessoas já tem esta competência razoavelmente desenvolvida, a maior parte das vezes ela não está suficientemente refletida, interiorizada, e, portanto, não dê origem, eventualmente, a algo que fique padronizado para eu poder transferir para outras situações. Ao nível das competências sociais, saliento apenas uma, que é aquilo que podemos chamar a inteligência social, no sentido de gerar relações significativas com os outros. E gerar relações significativas com os outros é algo que não é fácil, não é imediato. Aquela empresa do Cyborgs, que está aqui, considera que tem um espaço de trabalho dos melhores do mundo. E como estão a ver, esse pessoal adora estar aqui, adora estar em conjunto, desde que esteja isolado. Então, todos com os headphones, que vocês aí não veem, estão em conjunto, mas estão isolados. É uma maravilha. Portanto, aqui, evidentemente, podem estar a ser mais produtivos, mais eficazes. Há momentos de interação e a questão é com quem é que eu vou interagir, seja fisicamente, seja virtualmente, e que relações significativas é que eu adoto, ou são relações do like, não like e por aí fora, que nem sequer se sabe com quem é que está relacionado, onde é que está a significação desta relação, mas, de qualquer modo, tem impacto na vida das pessoas. Portanto, é conveniente desenvolver também esta inteligência social, que evidentemente engloba tudo aquilo que, na gíria dos últimos 10 ou 15 anos, já engloba também todas aquelas questões da inteligência emocional e por aí fora. E, por conseguinte, as competências que eu gostaria que eu salientei e que me parecem determinantes para um futuro mais ou menos próximo, são estas. Sobretudo, estas duas competências cognitivas, as duas primeiras competências sistémicas, produzir sentido e operacionalizar conceitos, e obviamente a literacia, ela já está aí, é necessária dos novos mídia, a adaptabilidade, a inteligência social e, obviamente, as competências técnicas. Num modelo, se quiserem, que é aquilo que me interessa mais, num modelo mais operacional, exatamente operacionalizando estas ideias, aquilo que para mim é importante neste caso é encarar as competências cognitivas, como vou usar aqui um chavão na nossa linguagem mais científica, as competências cognitivas e as competências sistémicas são variáveis mediadoras para o desempenho, que por sua vez pode ter um efeito ao nível da produtividade e do bem-estar, e naturalmente com as competências pessoais, sociais e as competências técnicas a funcionarem aqui como variáveis moderadoras e eventualmente também como variáveis mediadoras. Ora bem, aquilo que eu gostaria de chamar a atenção é que estas competências, que acho que são de facto determinantes, podem e devem ser desenvolvidas em todos os níveis etários, desde o ensino básico até à universidade. Claro que muitas pessoas que estão na universidade e que estão no mercado de trabalho não tiveram oportunidade de o desenvolver, é necessário implementar programas específicos para que isto aconteça. Mas quanto mais cedo se começar, melhor. E daí que as instituições, portanto, todos os sistemas meta-organizacionais e institucionais são determinantes para que isto se venha a desenvolver e para se considerar numa lógica macro. Inclusivamente, como sabem, a própria certificação está a ter... há uma indústria de certificação. E recentemente já apareceu, inclusivamente, a certificação em pensamento crítico. Não sei se algum de vocês já está certificado em pensamento crítico, mas, portanto, à medida que desaparecem alguns negócios, aparecem outros. E, portanto, há aí pessoal com muita imaginação nesse aspecto e que já operacionalizou. Provavelmente, mais dia menos dias, terão pessoas a ser certificadas na produção de sentido ou noutras questões. No Mindfulness, como sabem, já existe, na focalização já existe também, de algum modo, algum tipo de certificações, portanto, tudo isto, à medida que algumas profissões vão desaparecer, aparecem outras. Eu não referi há pouco, mas há 2 ou 3 semanas foi apresentado, já vos mostrei ali, uma amiga nossa, que eu espero encontrar muitas vezes nos próximos anos, mas talvez há 2 ou 3 semanas, foi apresentado o Android mais avançado do mundo até hoje, que é a Erica. Creio que já todos conhecem a Erica, e por conseguinte, temos que contar com ela também. Eu penso que, à medida que avançarmos, à medida que nós avançarmos para este futuro imediato, o que vai acontecer é nós termos que desenvolver competências de interação com esse tipo de androides.
Ok, era isto por agora. Muito obrigado. Ela está aí. Sim, deixa eu ver se eu consigo falar. Muito obrigada, Sr. Professor. Vamos ouvir então a doutora Sandra Pereira, que é responsável pelo Knowledge Center da Jerónimo Martins e, portanto, passamos já de seguida para a doutora Sandra. Então, muito bom dia a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite para estar aqui hoje. Acho que é sempre um privilégio nós termos espaço e tempo para pensar e para refletir sobre estas matérias. E, além disso, temos um denominador comum, é que, em princípio, temos todos paixão por pessoas e paixão pelo seu desenvolvimento e pela sua gestão, o que já de si é um atributo notável. Eu queria dar-vos um bocadinho a perspectiva da empresa e, curiosamente, não combinei com o professor António Caetano, mas também vou começar pelo acrónimo VUCA, aqui neste caso em inglês e não em português, é o VICA, mas de facto, na perspectiva das organizações, nós o que sentimos é este contexto tão desafiante da volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, e inclusivamente num survey que foi feito, a 79% dos CEOs disseram precisamente que esta é uma das suas preocupações para o futuro. E quando nós pensamos no desenvolvimento de novas competências, temos obviamente que enquadrá-las neste contexto, como também foi referido aqui pelo professor António Caetano. Isto deixa-nos um desafio muito grande, que é, faça um futuro tão incerto e que nós vemos que tem ciclos de aceleração cada vez mais curtos, como é que nós podemos efetivamente preparar as nossas organizações e as nossas empresas para isto? Porque começamos a ouvir realmente falar de coisas muito diferentes daquelas que ouvíamos no passado, como treinar o improviso, treinar esta learning agility, a capacidade de aprendizagem com flexibilidade e adaptabilidade, este lateral thinking, aos mundos paralelos, podermos ir buscar ideias a contextos muito diferentes que nos trazem possibilidade de criatividade, imaginação e soluções para problemas complexos que temos em mãos. Fazer também o link da dots, como falava o Steve Jobs, que é, no fundo, juntar coisas que nos parecem que aparentemente poderiam não fazer sentido, mas que nos ajudam, mais uma vez, a resolver problemas complexos. E depois também muito esta ideia do stretch assignment, sair fora da nossa zona de conforto e, com isso, ir buscar novas ideias, nova criatividade e, portanto, trazer um manancial de novas experiências para resolver problemas antigos e problemas novos. Para além deste contexto externo, que é relativamente igual para todas as organizações, claro que há obviamente indústrias que são mais competitivas e têm contextos um bocadinho mais agressivos, nós temos também, cada uma das nossas empresas, os seus desafios pelo contexto interno. No caso da nossa empresa, nós temos um contexto de multigeografia, trabalhamos em 3 países, temos também um desafio acrescido de trabalharmos multimarca, ou seja, nós em cada país trabalhamos uma marca que nos parece que é uma marca que no país é percepcionada como sendo uma marca nacional, e isso faz parte da nossa estratégia de internacionalização. E, por outro lado, como somos uma organização muito grande, mas creio que isso também será a panágio de todas as organizações, temos este fator multigeracional, que também é, obviamente, um desafio acrescido. Para vos dar também alguma ideia, no nosso caso, nós temos depois uma grande complexidade na própria cadeia de valor, porque temos realmente integração vertical, portanto, falamos desde o lado da produção ao lado do planeamento e compras, logística e vendas. Temos muitos colaboradores, não é? Já são quase 91 mil colaboradores, portanto, imaginem o que é conseguir ligar todos estes colaboradores e fomentar o desenvolvimento destas competências, tantas competências para gerir o contexto atual como para gerir o contexto futuro. E, portanto, temos aqui realmente variáveis que nos tornam tudo isto muito desafiante e, por outro lado, muito apaixonante para quem gosta destas áreas. Então, a grande questão é como é que nós nos podemos preparar nas empresas para profissões que sabemos que são novas, muitas delas não existiam e temos que nos preparar para outras que aí virão. E estamos a formar realmente colaboradores para funções que não foram criadas ainda, com tecnologias que nós sabemos que todos os dias estão a ser trazidas para o mercado, várias inovações, e para problemas que nós também sabemos que ou não existiam ou virão a existir, portanto temos aqui vários dados muito incertos. Nós, uma das formas que temos de mitigar um bocadinho este risco é tentar cada vez mais trabalhar muito próximo dos desafios do negócio. Portanto, aquela ideia da área da formação ou da área dos recursos humanos ser uma área que, de alguma maneira, é uma área apenas de suporte,
neste caso é completamente contrariada por estas novas circunstâncias e novos desafios. Cada vez mais nós, como profissionais desta área, temos que conhecer muito bem o negócio, temos que trabalhar muito próximo dos nossos colegas que estão na operação do negócio para percebermos efetivamente quais é que são os constrangimentos, as dificuldades, as inquietudes e conseguirmos com muito mais clareza, de uma forma mais cirúrgica e muito mais eficaz, conseguir efetivamente ajudá-los a desenvolver as suas pessoas e a conseguirem, no fundo, estar sempre a par daquilo que são as necessidades precisamente trazidas por este contexto tão desafiante. Portanto, aqui, como vocês veem, nós temos muito cuidado em fazer esta análise da tendência do mercado. Antes dos programas somos capazes de fazer shadowing, portanto, andar com os nossos colegas que irão ser destinatários desses programas. Tentamos, de alguma maneira, que os programas de formação também tragam soluções para algumas questões que, eventualmente, são questões que trazem menos ineficácia, trazem alguma falta de otimização na operação. Portanto, tentamos, de alguma maneira, estar muito próximos e fazer uma análise muito profunda àquilo que são os desafios do negócio. Por outro lado, temos também aqui outro paradigma, para além da complexidade, que é o digital, não é? Nós sabemos que nesta área, hoje em dia, nós podemos, no fundo, aprender em qualquer lugar, em qualquer hora, com qualquer device, não é? Temos vários, sempre uma panóplia deles à nossa disposição, e o que temos visto é que realmente as empresas em geral, daquilo que vou vendo, têm sido um bocadinho lentas na adoção de tudo aquilo que é o e-learning. Vimos aqui o caso da TAP, que é talvez das empresas pioneiras, não é? Já tem 10 anos, e eu lembro-me de falar com a TAP precisamente para tentar fazer aqui algum benchmark e ganhar um bocadinho de aprendizagem com eles, creio que foram dos primeiros, mas realmente temos visto uma adoção um bocadinho lenta. O que é que nós sentimos enquanto experiência que posso partilhar convosco? O que eu sinto é que o e-learning só por si muitas vezes não é suficiente, se não for bem integrado, bem contextualizado e se não tivermos muito cuidado também com o tipo de conteúdos. Claro que para organizações como a minha, e se calhar muitas das vossas, a capilaridade e a dispersão geográfica e obviamente também o fator económico fazem com que o e-learning seja obviamente uma ferramenta com a qual nós temos que trabalhar. Mas muitas vezes o que nós utilizamos é o e-learning como pré-programa ou pós-programa ou um desafio durante o programa. Portanto, tentamos torná-lo integrado e complementar com outras formas e outras metodologias de aprendizagem. Portanto, combinamos isto de várias formas integradas. Queria aqui deixar-vos um exemplo, porque acho que é sempre bom entre profissionais da área nós, de alguma maneira, partilharmos experiências e, acima de tudo, experiências que não sejam muito onerosas do ponto de vista financeiro, porque sabemos os constrangimentos que as nossas empresas têm e que possam muitas vezes ser feitas com a prata da casa, não é? In-house. Nós fizemos aqui 2 tutoriais para explicar às nossas pessoas como é que poderiam utilizar os MOOCs, que são os Massive Open Online Courses, e os webinars, que são totalmente gratuitos, a maior parte deles, estão totalmente disponíveis, não é? Muitos deles com professores de excelentes universidades, das Ivy League americanas todas, e, portanto, o que fizemos foi pequenos tutoriais internos, vão ver que a voz utilizada é de uma colaboradora nossa. Lançámos um concurso a uma empresa, a uma universidade e ao curso de produção de audiovisuais, portanto foi feito por estudantes, o que significa que foi obviamente mais barato, e vou-vos deixar só aqui um exemplo para vocês verem como é que nós fizemos o filme dos webinars. Webinars are small online sessions in which any given topic may be discussed. There is always at least one main speaker, and sometimes you may be even invited to participate. Webinars can be organized by universities, offered by academics, or even companies led by managers just like you, and they usually last about an hour. There are several webinar websites for you to choose from. First, you will have to register. In order to do so, click on the Sign Up button, or in other cases, the Register button. Then, insert your personal information. And log in with your account. Finally, choose the webinar you want to attend, and you're set to go. Don't forget to save the date. Como veem, é um tutorial muito simples, foi traduzido nas nossas 4 línguas por colegas nossos, portanto pedimos a um colega polaco, a um colega colombiano para traduzir para espanhol, fizemos nós próprios a legendagem e, como veem,
faculta e possibilita aqui um manancial grande de temas diferentes, que estão totalmente de acesso livre aos colaboradores e são uma forma relativamente expedita e barata de nós conseguirmos também aqui incentivar a autoaprendizagem e a autossuperação e motivação dos colaboradores em conseguirem ter acesso a conteúdos que muitas vezes até podem não ter diretamente a ver com a sua área funcional, mas são do seu interesse. Outro desafio que nós sentimos, e creio que também será generalizável a todas as organizações, é muito este mix geracional. A diversidade realmente reina nas nossas organizações, não só na componente geracional, no nosso caso também muito na componente cultural, na componente funcional, portanto nós temos uma diversidade muito rica. Uma das tendências que temos sentido também que é positiva é em todos os programas de formação e em todas as iniciativas que, de alguma maneira, implementamos, tentamos sempre optar pelo máximo de diversidade. Portanto, ter sempre pessoas que consigam trazer pensamentos diferentes, experiências diferentes e que nós consigamos também que, através desse convívio entre os vários colegas, a aprendizagem possa ser ainda mais rica e mais profícua. Nós aqui temos, obviamente, também não só esse desafio interno, como também o desafio externo, não é? Uma vez que nós trabalhamos diretamente com o consumidor e também temos que perceber as tendências do nosso consumidor, que também vai mudando muito. Aqui, claro que é tentar que hajam, no fundo, formas de comunicar entre estas gerações que sejam, obviamente, formas produtivas e que o ensinamento de uns para outros possa também ser aproveitado. Nós temos feito alguns sistemas de reverse mentoring, portanto, tentar, por exemplo, que os mais novos tragam muito o ensino do lado digital que normalmente as pessoas mais experientes não têm. E, por outro lado, também temos tentado desvendar um bocadinho os mitos de que normalmente as pessoas mais experientes teriam menos capacidade de aprendizagem, ou menos propensão para a mudança, ou menos criatividade, ou menos energia, ou menos destreza tecnológica. Portanto, o que sentimos é que as pessoas têm efetivamente a idade que têm, mas tem muito a ver com uma questão de mentalidade, de espírito e também da cultura da própria empresa. Se nós acreditarmos que as nossas pessoas têm capacidade para uma aprendizagem contínua e se lhes dermos o contexto certo, como falava aqui também o professor, o contexto é importantíssimo e isso dependerá muito de nós e daquilo que nós fizermos nas nossas empresas, as pessoas têm uma elasticidade enorme e, portanto, convém nós também desmistificarmos estes mitos e sermos um bocadinho mais ambiciosos e acreditarmos mais nesta integração geracional. O que é que nós temos feito muito é, na medida do possível, porque obviamente isto tem sempre desafios orçamentais, tentar que one size does not fit all, portanto tentar flexibilidade e customização. Por um lado, programas que sejam muito customizados com diferentes conteúdos e diferentes metodologias, até porque sabemos que todos nós temos formas de aprendizagem diferentes, somos provavelmente preponderantes ou na capacidade de ver, ou de ouvir, ou de ler, e portanto é preciso de alguma maneira utilizar estes vários estilos de aprendizagem. Por outro lado, sentimos que as gerações mais novas também são muito receptivas a programas que sejam um bocadinho mais fora da caixa, mais disruptivos, e portanto estamos a apostar muito naquilo que se chama a aprendizagem informal. E, por outro lado, também integrar, também aqui um bocadinho como o professor dizia na sua apresentação, integrar artes, humanidades e ter, no fundo, programas muito integrados em que, inclusivamente, tentamos também muitas vezes fazê-los em locais diferentes. Fizemos, por exemplo, uma formação no Museu de História Natural e, a seguir, depois fizemos uma visita ao museu. Portanto, tentamos, de alguma maneira, também sair fora dos locais normais, dos centros de formação, dos hotéis e tentar que toda a experiência seja uma experiência de aprendizagem integradora e que as pessoas possam ir buscar realmente outros mundos, os tais mundos paralelos, que lhes permitam também ter aquilo que muitos autores chamam o growing mindset, não é? Estarmos continuamente com capacidade de aprendizagem, porque é essa contínua capacidade de aprendizagem que nos traz empregabilidade e que nos traz valor acrescentado a todos os projetos em que nos encontramos. E isso é fundamental face a estas tendências que nós vemos para o futuro. Portanto, o que é que nós temos incluído nos programas que nos tem parecido ser uma boa prática? Muito bonding das equipas e humor, porque de facto é muito mais agradável nós aprendermos num bom ambiente e num ambiente muitas vezes até tendencialmente mais informal do que num ambiente muito formal, portanto tentamos realmente fazer isso. Cada vez mais recebemos feedback a pedirem-nos tempo para pensar e refletir, portanto não termos programas que também são demasiadamente intensos e que depois não permitem às pessoas fazer a reflexão daquilo que foram aprender. Tempo para conversar informalmente com os colegas. Vemos muito feedback nos nossos surveys
pessoas que nos dizem o que eu retirei mais deste programa ou desta interação foi estar com colegas de áreas diferentes, de funções diferentes, e isso abriu muito a cabeça e fez-me ver o meu próprio trabalho com uma perspectiva completamente diferente. E depois esta ideia de ligar ao negócio, à história, à cultura, portanto, tentar a tal experiência mais integradora, um pouco de surpresa e aventura, todos nós gostamos, e depois um branding sempre muito, muito forte. Eu já há muitos anos que tenho feito isto, já não só nesta empresa, mas noutras. Portanto, eu acho que nas nossas empresas, se nós nos pudermos apoiar com a equipa de marketing ou com uma boa equipa de comunicação interna, ou termos nós essa valência na nossa equipa, se trabalharmos na área de recursos humanos, que nos permita ser muito fortes no branding dos nossos projetos e das nossas iniciativas. Porque a experiência que eu tenho é que isso faz toda a diferença. E é uma experiência, e é uma diferença que pode, de facto, ser crucial para o sucesso das iniciativas. Aqui falar-vos de um programa que tenta precisamente trazer também esta confluência geracional. É um programa que nós lançámos, estamos na segunda edição agora, lançámos nas universidades, e é um programa que, no fundo, nós fazemos primeiro uma recolha interna nas várias áreas da empresa sobre temas que são críticos e que, efetivamente, as áreas gostavam de ver estudados. Pomos isso no nosso site, portanto o programa está todo estruturado, e depois temos estudantes de mestrado ou de doutoramento que se candidatam a fazer teses precisamente sobre esses temas que são críticos para a empresa. Portanto, é uma ligação mais estreita, mais customizada da academia à empresa. Já fizemos uma primeira edição que correu muitíssimo bem, e, portanto, o que sentimos é que os mestrados hoje em dia são relativamente curtos, portanto, respondem muito a questões que nós conseguimos perfeitamente ter nas empresas e que vêm atempadamente, os doutoramentos com outra profundidade, mas muitas vezes também reparem que são estudos que nós nas empresas não temos capacidade de fazer, porque andamos sempre a 1000 e estamos sempre numa feição muito reativa, e este programa tem corrido muito bem e tem sido interessante, porque temos sempre um mentor do lado da empresa, que é obviamente uma pessoa mais experiente e que está em contacto com jovens que ainda estão na universidade, e portanto essa interação também tem sido extremamente positiva. Queria aqui também falar-vos um bocadinho da colaboração. O que nós sentimos também muito é a colaboração como chave e uma alteração grande daquilo que tem sido o conceito de liderança tradicional. Nós hoje em dia falamos nesta liderança autêntica, que é também a capacidade do líder mostrar vulnerabilidade, estar mais ligado aos seus próprios sentimentos e mais ligado àquilo que é a sua autenticidade como pessoa e, portanto, não ter que trabalhar tanto o script daquilo que ele acha que os outros vão querer que ele seja. E, por outro lado, muito esta ideia de a liderança ser cada vez mais coletiva e menos individual. Se vocês repararem, hoje em dia há poucos prémios Nobel que são ganhos já só por uma pessoa, não é? Normalmente é um estudo feito por 2, 3 professores, um na Suécia, um em Harvard, portanto, o que nós sentimos é que os problemas têm uma complexidade tão grande que é muito difícil serem resolvidos só por uma cabeça. E, portanto, a colaboração entre vários é muito importante. E isto o que é que traz para as organizações? Que há um projeto em que eu eventualmente posso ser líder, porque sou expert naquela matéria, mas noutro projeto eu posso e devo ser liderado, porque há outro colega meu que é muito mais expert nessa matéria do que eu. E o futuro eu acho que nos vai trazer muito isto de a liderança não ser propriamente uma função, ser um papel que nós assumimos consoante as temáticas em que nos encontramos a trabalhar. Com uma perspectiva que é, nós temos sempre que trazer valor acrescentado. No futuro, eu acho que realmente as relações de trabalho vão ser muito mais flexíveis e nós vamos trabalhar muito mais em projetos e, se calhar, muito menos integrados de forma tão formal nas organizações e, portanto, se não acrescentarmos valor aos projetos, se não estivermos nos projetos pela competência que trazemos, provavelmente vamos ter mais dificuldade em encontrar a tal empregabilidade e os tais projetos que são gratificantes e que nos fazem também desenvolver a nós e aos outros. Aqui, para vos dar uma ideia, nesse sentido, nós temos estado a apostar muito nesta tal aprendizagem informal e muito nesta ideia de a aprendizagem não ser só top-down, como sempre foi tradicionalmente, mas ser muito bottom-up, no sentido de eu ter também a liberdade de escolher os temas pelos quais me posso vir a interessar e, de alguma maneira, poder procurar a informação que eu quiser, quando eu quiser e quando eu sentir que é relevante. E estamos a trabalhar nesta plataforma de conhecimento, estamos agora no piloto, como somos uma organização muito grande, os pilotos demoram sempre muito tempo. Vamos alojá-la na nossa intranet, portanto, numa primeira fase chegará só a 7.000 colaboradores. E o que é que fizemos aqui? Tentámos fazer um projeto que fosse mais interessante do que ir ao Google. Então tentámos personalizar, as pessoas podem escolher as suas áreas de conhecimento. Vamos também ter uma machine learning que nos permite que cada colaborador
tenha recomendações dos colaboradores com quem ele, no fundo, se relaciona mais. E vamos ter aqui livros, artigos, vídeos, tudo, obviamente, com uma curadoria feita por nós, portanto, para facilitar e para estar tudo sistematizado e categorizado. Vamos ter a possibilidade das pessoas se inscreverem em talks, que já vos vou falar um bocadinho sobre isto. E, portanto, vamos, no fundo, querer que as pessoas, através desta plataforma, possam ter acesso a conhecimento e à dinamização desse conhecimento interno e possam, inclusivamente, depois também trabalhar muitas áreas de inovação. Há uma parte que nós vamos ter que vai chamar Communities of Practice, que é ter, no fundo, imaginem uma pessoa da logística que fala com os colegas da logística dos vários países e consegue dar pequenas dicas, às vezes pequenos problemas que temos num armazém e que facilmente um colega que já tem muito mais anos disto nos consegue ajudar a resolver. Portanto, tentar de alguma maneira que numa organização tão grande e tão dispersa geograficamente, as pessoas estejam mais próximas e consigamos quebrar um bocadinho os silos das várias funções e das várias áreas na nossa organização. Isto também criámos este conceito das JM Talks, porque nos parece que tudo começa e acaba com conversas, não é? Nós vemos muito na teoria do caos e da complexidade que a ideia é sempre muito mudar o padrão das conversas para conseguirmos fazer alguma mudança cultural nas organizações. Nós criámos aqui, no fundo, vários tipos diferentes de conversas. Eu vou-vos deixar aqui exemplo de um ou dois que também acho que são muito facilmente replicáveis nas vossas empresas. Mais uma vez, não são dispendiosos, portanto, é relativamente fácil nós fazermos isto. Nós aqui, como vocês veem, eu vou-vos falar dos TIP e dos brief. Os TIP são, no fundo, almoços muito simples, muito ligeiros que nós fazemos com um colega nosso a partilhar conhecimento. Por exemplo, ontem tivemos um que começam ao 12h30 e acabam às 2h. Ontem tivemos um sobre body language. Então tivemos um colega que foi recente trainee, foi trainee há cerca de 2 anos, é colombiano e está cá em Portugal e veio fazer essa apresentação. É uma apresentação de cerca de 1 hora, depois as pessoas fazem umas perguntas, comem umas sanduíches e, portanto, durante a hora do almoço, uma vez por mês, tem este fórum. Os brief talks fazemos também 2 vezes por mês, que é um colega nosso da direção executiva, portanto alguém da administração, que recebe num pequeno almoço 10 pessoas, que nós normalmente também pedimos para serem de diferentes companhias e de uma área de interesse, não é? Normalmente esta pessoa vai dar uma perspectiva estratégica sobre a sua área. Os Share Talks são tertúlias de final de tarde, que fazemos uma vez por trimestre. Já tivemos lá o presidente da Google Portugal a falar precisamente sobre inteligência artificial. Portanto, tentamos trazer temas que sejam temas disruptivos e interessantes. Business Talks são muito sobre negócio, portanto, trazemos muito coisas de retalho, o que é que se está a fazer lá fora, tentar, como dizem as nossas pessoas das operações, tragam-nos oxigénio, portanto, nós tentamos realmente trazer-lhes vários exemplos de inovações e de coisas que estão a passar no mercado internacional. E os Leadership Talks, convidamos normalmente um guru de liderança para vir falar com as nossas pessoas e nos vir inspirar um bocadinho sobre aquilo que é a liderança do futuro. Vou-vos deixar aqui com um filme que vos vai dar um pequeno espelho daquilo que são os Brief Talks, que são os tais pequenos almoços. Acho que é relativamente curto e é com o nosso CIO, que ainda por cima é italiano, que veio do IKEA, esteve na Suécia há muitos anos e que está connosco há cerca de 1 ano. Quebrar barreiras hierárquicas e aproximar os colaboradores das chefias de topo. Estes são os principais objetivos das Brief Talks. Encontros informais que o Grupo Jerónimo Martins promove e que os quadros da empresa reconhecem como uma mais-valia. Esta troca de partilha de experiências entre o top management e os quadros, acho que para mim foi um privilégio. Eu senti isso muito como um privilégio, porque naturalmente que há uma distância entre estes 2 níveis, porque a estrutura é muito grande, porque existem poucos momentos de contacto. Portanto, de certa forma, foi uma barreira que caiu, uma ponte que se criou, uma ponte que veio muito da troca de ideias, desta partilha de experiências informal. Nós precisamos de mais comunicação dentro do grupo. E este é um tipo de iniciativas que de facto faz isso, aproxima, faz coaching, faz comunicação, faz-nos conhecer outras pessoas. Acho que foi a oportunidade de estarmos ali num ambiente muito descontraído, muito diferente do normal de trabalho ou de reuniões, em que podemos partilhar não só com o Benedete, mas também com outros colegas, visões um bocadinho mais pessoais, mas que depois transportam aqui para o mundo do trabalho e, portanto, acho que foi muito positivo este pequeno almoço. Nestes encontros, os colaboradores ficam a conhecer a visão estratégica da empresa, mas esta é também uma oportunidade para colocar em questões a um membro da direção executiva, bem como para partilharem ideias e experiências.
Esta troca de ideias é muito interessante porque ouvimos várias perspectivas. Falamos muito da comunicação e como nós comunicamos entre nós durante a reunião, e acho que isso foi muito interessante. Percebemos todos que se calhar devemos comunicar de uma forma melhor e mais célere, por isso a ideia que eu saio daqui é que temos que comunicar melhor, temos que comunicar mais uns com os outros e agora é pôr essas ideias um bocadinho mais no nosso dia-a-dia na prática. Olhar a empresa e o negócio de outro ponto de vista. Foi este o desafio lançado aos 10 managers presentes que responderam acima das expectativas. I'm very satisfied. Actually, I have to admit I did not expect this level of enthusiasm, interest and participation from everybody who attended. I think what I liked the most was that it was about everybody in the room sharing experience, which is really the value of this moment. Is about connecting people who are from different background, they work in different functions, in different companies, and have the opportunity for just an hour and a half to, let's say, step back from the issues of every day and look at the business from a different perspective. Se é claro o entusiasmo com que os colaboradores acolheram esta iniciativa, não menos evidente é a satisfação da chefia de topo, para quem fazer coincidir os interesses dos colaboradores com os interesses da empresa é fundamental para o sucesso do negócio. Como veem, uma iniciativa bastante singela, bastante simples, mas que realmente está a ter um impacto muito positivo na nossa organização. Eu não sei se a senhora moderadora me dá mais de 3 minutinhos. Pronto, eu tinha aqui um filme para vos mostrar sobre estes Shared Talks, mas se calhar então vou avançar, não é? Que era um bocadinho também mostrar-vos então aquilo que nós temos feito ao nível das tertúlias. Por exemplo, para formarmos ou no fundo tentarmos desenvolver um bocadinho uma competência que é a gestão da ambiguidade, que no nosso grupo e no nosso negócio, que é um negócio extremamente voraz, todos os dias tudo muda, é muitíssimo importante. Fomos buscar uma companhia de teatro de improviso e fizemos um share talk sobre isso. Portanto, testámos, no fundo, vários exercícios e, acima de tudo, deixámos a mensagem às pessoas de que, muitas vezes, nós temos que ter a capacidade de reagir a algo que é totalmente inesperado. E temos que contar muito com a co-colaboração de uns com os outros, não é? Portanto, ensinar-nos também, até em termos de semântica, como é que nós podemos ser mais positivos em aproveitar aquilo que uns e outros trazemos e, portanto, de alguma maneira, ter a capacidade de gerir a incerteza e a ambiguidade com maior capacidade de improviso. Aqui, obviamente, também nós trabalhamos muito com universidades e, portanto, também fazemos muitos programas, alguns customizados, outros abertos, e acho que tem benefícios ambos, não é? Num caso dos abertos temos maior convivência com outras organizações, no caso dos fechados somos mais cirúrgicos e conseguimos desenvolver sempre aquilo que são, no fundo, temáticas para nós mais prementes. E depois queria aqui também, no fundo, dizer que, e foi interessante ver a comunicação do professor António Caetano, porque basicamente o que nós sentimos em termos de competências que são importantes para aquilo que são os dias de hoje, mas acima de tudo para os próximos 5, 10 anos, acho que estão muito alinhadas com aquilo que o professor referiu. Portanto, nós sentimos que do ponto de vista comportamental, e vimos também no estudo do Paulo da McDonald's a importância destes soft skills, muitíssimo importante a parte da comunicação. Cada vez mais, então, numa organização grande como a nossa, nós demoramos muito tempo a convencer internamente da viabilidade e da pertinência dos projetos. Portanto, logo internamente temos que ter imensa capacidade negocial, uma boa comunicação e saber contar bem a história, não é? Para diferentes públicos, porque o board vai querer uma história muito mais curta. Portanto, essa capacidade é extremamente importante. Depois também aqui o professor falou, e concordo inteiramente, resiliência, flexibilidade, a tal gestão da ambiguidade. No nosso caso, muito esta ideia também de flexibilização e adaptabilidade para pessoas com culturas e formas de estar completamente diferentes, uma vez que nós temos esta multigeografia. Esta ideia da automotivação e da learnability, no sentido de só depende de nós querermos ser intelectualmente curiosos e fazermos uma aprendizagem contínua ao longo da vida. E essa aprendizagem é cotidiana e é em todas as experiências da nossa vida, não é? Não se limita a uma aprendizagem formal. E é isso que realmente nos torna sempre pessoas mais interessantes e mais interessadas e vai fazer a diferença nos espaços onde nós estivermos. O empreendedorismo para a vida também, engraçado o professor também ter falado nisso, cada vez se fala menos do empreendedorismo da empresa, mas muito para a vida no sentido de competências como a criatividade, a inovação, a assunção de riscos e tentar, no fundo, ter esta proatividade. Nas técnicas, pronto, vocês já as conhecem quase todas, não é? Todos nós andamos a falar mais ou menos do mesmo.
nós o que sentimos é que as técnicas é sempre um desafio, mas de alguma maneira sabemos melhor como atender às necessidades técnicas do que muitas vezes às comportamentais. Nas comportamentais temos que ser um bocadinho mais criativos e arrojados para efetivamente ter impacto e fazer a diferença. Sim, vou terminar. Pronto, queria deixar uma nota de otimismo, é que apesar de toda esta automatização e de poderem estar aqui sentados robôs no futuro, o futuro depende de nós e continuará a depender de nós e desta alma humana e desta capacidade que nós temos de nos reinventar constantemente. Portanto, eu acabo com uma frase do Leonardo da Vinci, que é: aprender nunca será demasiado cansativo para a nossa mente, e eu acho que é esse o foco que nós como profissionais e como pessoas temos que continuar a acreditar e no fundo, acreditar que isso é a forma melhor de as nossas organizações serem sustentáveis e terem muito sucesso. Muito obrigada pela vossa paciência. Obrigada. Agradecer à doutora Sara Pereira e ao professor António Caetano, penso que as excelentes apresentações que nos deixaram aqui. Abri agora a uma ronda de perguntas e respostas, a ver se efetivamente ainda conseguimos recolher aqui algumas perguntas antes de passarmos ao coffee break. Temos ali... Onde é que estão as senhoras com os microfones? Desculpe. As pessoas que estão com os microfones, temos ali uma pessoa que quer intervir. Aqui no meio. Deste lado, deste lado. Peço que se identifique primeiro e que depois faça então... Não se ouve. Só há uma pessoa com o microfone. Relativamente à utilização, portanto, do cyborg, entre aspas, ou robôs, relativamente à utilização dos robôs, e essa questão um pouco que nos aflige, eu ao professor tinha uma questão a perguntar, que era, por exemplo, na área da saúde, faz-me algum sentido, porque tenho familiares que estão sozinhos em casa, precisam de cuidado, e há estudo agora em Portugal nesse sentido, de se ter lá um robô a cuidar dessa pessoa. A minha questão é, até que ponto é que se vai transmitir a empatia e a compaixão para essas máquinas? Relativamente depois, agora faço a outra pergunta. Há um projeto na Jerónimo Martins que eu achava, porque eu estou ligada ao terceiro setor e ao ensino do terceiro setor, que tem a ver com o que vocês fazem maravilhosamente bem, que é, penso eu, a alimentação, portanto, aquelas refeições que são dadas a um custo bastante social, não sei se está dentro do assunto, que chegam, sei lá, a incluir tudo por 3 euros e qualquer coisa. Tem que apreciar a questão, por favor. Sim, sim, o que eu queria, a minha questão é, porque é que não fomos por aí e fomos, por exemplo, para... questões que eu, por exemplo, não estou a ver, eu não sei o nome em inglês, mas não estou a ver um repositor automotivado em autoaprender, e que futuro ele tem na vossa organização. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado por essa questão. Penso que é uma questão que eventualmente muita gente colocará, não apenas nessa área, mas noutras. De qualquer modo, eu relativamente a isso sou altamente otimista por várias razões. Não dá para desenvolver, mas por várias razões. Uma primeira é que a empatia não é tão relevante como frequentemente a vendemos ou é vendida, mesmo na relação entre humanos. Há muita confusão relativamente a isso, talvez noutra altura
possamos discutir. Quando falamos em empatia, depende se estamos a falar em empatia de caráter mais cognitivo ou de caráter mais emocional. E uma boa parte dos profissionais que estão em situações complexas e difíceis, por exemplo, como essa que referiu, têm que saber gerir muito bem as suas doses de empatia, senão no dia seguinte não estão disponíveis para os próximos, para lidar com outras pessoas, ou mesmo ao fim do dia não estariam disponíveis para isso. Portanto, a questão da empatia não é tão, do meu ponto de vista, não é tão crítica como isso. Por outro lado, curiosamente, como a empatia tem vindo a ser bastante estudada, é talvez daquelas competências que os androides facilmente vão replicar e vão utilizar. Se vocês virem a Érica a falar, vão ficar muito empáticos com ela. Eu não me importava estar ali com ela de uma tarde, eventualmente, a conversar, porque ela é muito empática. Não é? Obrigada. Portanto, penso que é daquelas competências que, de facto, facilmente vai ser bem operacionalizada. E não era por aí que vejo dificuldade. Por outro lado, só mais um segundo, toda a questão o que há aqui, na minha perspectiva, é a complementariedade, porque nós sempre vivemos com tecnologia, desde há não sei quantos milhares de anos. Não é? Portanto, a complementariedade entre este tipo entre a tecnologia, neste caso mais sofisticada, e aquilo que se faz no dia-a-dia. Mas, portanto, para mim não seria uma questão crítica essa. Obrigado. Eu, em relação à questão que me coloca da automotivação de um repositor, honestamente não vejo o tema circunscrito a nenhuma função, seja uma função mais manual ou mais intelectual. Eu acho que a automotivação depende muito de nós sentirmos que o nosso contributo individual tem impacto numa organização. E isso, toda a gente pode ter esse impacto e todos são importantes numa organização. Nós temos é que fazer com que as pessoas tenham a formação adequada para saberem cumprir bem a sua função, sintam que estão continuamente a desenvolver-se e, portanto, têm essa capacidade, têm esses instrumentos ao seu dispor. Se tiverem um bom clima de trabalho, eu acho que faz toda a diferença, o contexto é muito importante. E a automotivação, honestamente, se calhar é otimismo desmesurado, mas eu acho que se pode ver em qualquer tipo de pessoa. Diga? Sim, e a autoaprendizagem em perspectiva futura também, honestamente. Claro que é sempre um desafio para todos, não é? E nós todos somos diferentes, uns teremos mais necessidade e mais ambição e outros menos, mas normalmente essa perspectiva muito manicaísta, não é, das funções manuais e das funções intelectuais, eu acho que é um bocadinho redutora. Se nós formos por aí, há muitas destas iniciativas que nós não vamos desenvolver. E a verdade é que vemos que quando as desenvolvemos, o impacto é muito positivo. Eu digo-lhe isso porque em muitas organizações onde já estive, sinto um bocadinho o preconceito, por exemplo, de iniciativas para não quadros. Mas para quê? Vamos fazer isto para quadros? Não quadros, se calhar não. E depois, muitas vezes, faço muita força para todos os projetos em que estou serem muito democratizados e nós vemos o impacto que tem, que é extraordinário. E, portanto, realmente, para que é que nós havemos, à partida, estar a circunscrever alguns projetos que podem ser generalizáveis porque são suficientemente interessantes para uma panóplia grande de pessoas, há algumas funções, não é? E, sinceramente, a experiência que tenho tem-me mantido otimista. Mas obrigada pela pergunta, que é muito pertinente, obviamente. Mais questões? Olá, bom dia. Meu código Elisa de Mira Facebook. Ok. Eu penso que não há nada mais interessante do que o clichê vida. Ser em movimento. E não há nada mais estável na existência do mundo do que a mudança. É extraordinário, porque estamos sempre em mudança. Então, há uma estabilidade nesse processo. Logo, não deveríamos estar nada admirados com a mudança e o avanço tecnológico e todas estas maravilhosas descobertas do mundo, que são, afinal, a coisa mais banal e mais corriqueira e conhecida de todos nós. Algo que, se calhar, não é tão corriqueiro, e eu apelava aqui à responsabilidade social das empresas, é que nós nunca fomos preparados para ser velhos. E mais do que nunca, hoje, a sociedade não está numa linguagem do envelhecimento. Tanto que descartamos os nossos antepassados de todas as formas, e fala-se muito no amanhã, e no futuro atual, e nos milhões de crianças que um dia destes vão ser, não se sabem o quê, porque ainda não sabemos o que é que vai ser amanhã.
porque todas as semanas no telejornal vem uma nova tecnologia que nenhum de nós consegue acompanhar, ou pelo menos alguns não conseguem. Entre essa linguagem da mudança e as pessoas que andamos a formar, tanto as da McDonald's como da TAP, como do Jerónimo Martins, há um inúmero, ou seja, há N, como se dizia na minha altura, pessoas que não percebem nada de uma linguagem que foi atualizada, descartando a baixa escolaridade dos utentes, vamos lá, chamar utentes, ou pessoas, ou participantes. E a questão que deixo aqui é, eu que sou formadora há 20 anos e que me atualizo constantemente, acreditem, sou completamente a favor da tecnologia, mas sou completamente a favor e cada vez mais de uma consciência de que nós não trabalhamos só para o futuro. Reparem bem, eu vou-me já calar, reparem bem nesta nossa amostra. Olha a amostra. Hã? Há aqui uma média de idades, eu tenho 50 e quase 4, há uma média de idades que eu diria que vai aqui para os 40 anos. Há mesmo. Eu vejo aqui muita gente assim, mais ou menos com o meu tipo de cabeleira. E pronto, entre os mais novos e os mais vividos, os mais experientes. Há novos muito mais experientes que alguns velhos. 40 anos. Sabem onde é que nós estamos daqui a 20? Focalização. Reformados e provavelmente rejeitarmos o padrão que estamos a criar para os velhos que são agora velhos. Falta-lhe a focalização. Pensem nisso. Então, a formação que se devia fazer também a todas as pessoas das empresas, que afinal são as famílias do mundo, era prevenção, reforma e prevenção, para não cairmos todos nos contentores do lixo humano. É só isto que eu quero dizer. Obrigada. Acho que não é uma questão. Não é questão. Eu acho que temos que... Bom dia a todos. Aproveitava, colocava já a questão e depois respondiam logo às duas. Bom dia, eu chamo-me Aníbal Moreira, sou formador e sou também presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Concelho de Almada. A minha questão é dirigida à representante do Grupo Jerónimo Martins, inclusive abriu há pouco tempo uma nova unidade em Almada. A minha questão consiste em 3 itens. Formação, flexibilidade, adaptabilidade. E, de facto, eu agradecia que fizesse um comentário, porque, enquanto sindicalista, consideramos que nem sempre há uma boa relação laboral por parte do empregador e o trabalhador relativamente a estes 3 itens. E penso que, às vezes, nem sempre as coisas correm da melhor forma. Agradecia que comentasse esta minha questão. Muito obrigado. Olha, eu acho que é um comentário um bocadinho genérico. Eu vou tentar responder àquilo que me pareceu mais um comentário do que propriamente uma questão. Como sabe, gerir uma empresa muito grande é muito desafiante. E nós temos um negócio que ainda é mais desafiante, porque é um negócio que nos obriga a abrir 400 e tal lojas todos os dias e a estar abertos durante todos os dias do ano. Portanto, obviamente que gerir esta panóplia grande de funções e de integração, como vocês viram, até a integração vertical, portanto, nós temos desde a produção até ao contacto direto com o cliente, é muito exigente, não é? E, portanto, a flexibilidade é possível em alguns domínios, noutros domínios é praticamente impossível. Repare, tudo o que tem a ver com atendimento em loja, eu tenho que ter a certeza que tenho as pessoas no horário indicado, no número indicado para poder atender os clientes. Portanto, tudo isto não se consegue responder de uma forma só, depende muito das áreas, das funções, dos constrangimentos das empresas. É muito difícil responder, tendo 91 mil colaboradores, de uma forma imediatista, não é? Temos que, face a cada situação concreta, encontrar a melhor solução de gestão. E se conhece bem o setor, sabe que é um setor extremamente desafiante e é um setor onde nós, de facto, tentamos dar as melhores condições, a flexibilidade possível e desejável, muita formação, somos um grupo que investe muito na formação, temos 224 anos e posso lhe dizer que a nossa escola de formação tem cerca de 15 e é uma escola que é reconhecida em todo o setor. Portanto, dentro daquilo que é a responsabilidade do empregador, até na área da responsabilidade social, que aqui também já foi mencionada, acho que temos tentado, de facto, fazer o melhor que é possível. E já agora, vou também referir relativamente à questão da Elisa. Curiosamente, Elisa, também estamos a pensar nesse tema. Estamos a pensar num programa de phase-out, chamámos-lhe assim, não sei muito bem como é que, porque ainda é um projeto, ainda não foi apresentado formalmente,
mas precisamente um projeto para acompanhar as pessoas nos últimos 10 ou 12 anos, portanto, antes da reforma, e que possam elas próprias escolher modalidades diferentes, portanto, a tal flexibilização, que é, imaginem, eu escolher que só quero trabalhar 4 dias por semana, em que um dia já estou a ter uma formação para poder montar um negócio, para poder desenvolver um hobby, para não acabar a minha atividade profissional com um vazio, não é? Que é esse vazio que depois, do ponto de vista psicológico e emocional e físico, porque isto é tudo psicossomático, é muito difícil de ultrapassar. E poder, eventualmente, até diminuir um bocadinho a regalia. Portanto, haver, no fundo, pacotes que nós possamos escolher que nos permitam ir diminuindo um bocadinho a quantidade e as horas de trabalho para podermos, ao mesmo tempo, ir desenvolvendo uma segunda fase da vida que muitos de nós não tivemos tempo, porque trabalhamos muitas horas, temos filhos, temos uma família para cuidar, portanto, temos, de facto, muitos afazeres que não nos permitiram preparar o Second Life, que, como diz, é uma questão muitíssimo pertinente e que as organizações deviam estar todas a olhar. Como vos digo, nós estamos a tentar preparar isso, também por causa desta questão da flexibilização e de tentar, de alguma maneira, proteger e acompanhar o colaborador em todo o seu ciclo de vida, não é? E, portanto, até ao fim, até porque temos taxas de retenção muito elevadas, portanto, as pessoas têm um ciclo de vida muito longo e portanto, nesse aspecto, tenho a certeza que nos próximos 2, 3 anos esses programas vão começar a surgir e nós estamos a trabalhar seriamente nisso. Só mais uma questão? Deixa-me só, já agora, e não quero roubar-vos tempo, mas já agora só 10 segundos e aproveitar esta oportunidade aqui com a Sandra, vamos ter que falar sobre este assunto, porque eu estou exatamente neste momento a elaborar um projeto focalizado nesta questão, exatamente ao nível da geração, como é que os sistemas de trabalho podem e devem ser adaptados atempadamente. Portanto, vou ter que criar aqui uma parceria com a Sandra sobre isso. Mais Obrigado. uma. Última questão. Muito bom dia. Meu nome é Clementino Cruz, venho de Bombal e sou sócio-gerente da empresa Fashionet, Formação em Serviços de Informática Limitada. É meu desejo parabenizar ou dar parabéns, em primeiro lugar, ao Dr. António Caetano, que nos trouxe um magnífico trabalho altamente pedagógico e servindo-se para o efeito da nossa bela língua de Camões. Muito obrigado. Em segundo lugar, também para a Sra. Doutora Sandra de Brito Sequeira, a quem gostaria, se me é permitido, também de endereçar parabéns pelo seu trabalho. Já não só se serviu da nossa bela língua de Camões, mas teve que usar a de William Shakespeare, não é? É pena. Mas para a doutora Sandra, gostaria de colocar uma questão. Se eu poderia ter entendido, quando o seu trabalho, na inovação e tomada de riscos, a empresa JM, Jerónimo Martins, quais os benefícios daí retirados quando colocou na sua rede de supermercados produtos com preços abaixo do seu custo. Advindo daí o ter sido penalizada com pesada multa. Olha, eu não vou fazer comentários sobre a área comercial, que não é a minha área, e até seria deselegante estar a fazer comentários de áreas de colegas meus, portanto, não vou responder. Bom, com alguma pena nossa, temos que fechar este painel. Temos agora o coffee break e portanto, o regresso é a que horas? Os e-mails vai vir. Ok. Obrigada. É isso mesmo, engenheira Anabela. Vamos fazer uma pausa para café, preparada pelos alunos da Escola Técnica Profissional da Moita. Durante esta pausa podem trocar impressões com os oradores aqui, se quiserem, ou lá fora, enquanto tomam um café, ou enquanto visitam os stands dos nossos apoiantes, dos nossos patrocinadores.